Oi, Jackson. Boa tarde. Jackson Venderhosk, né? Mesmo. É, eu mesmo. Juba, mais conhecido como Juba em Lumiar. Isso. Então, fala aí do seu testemunho, começando aí pela tua infância, como é que foi? A minha infância ela foi um pouco diferente da de todo mundo, né? Da normalidade, né? Que meus pais se separaram muito novo, então cada um foi meio que para um lado, fui criado com meus avós, eu e minha irmã. E tudo isso já faz parte, né, do que a gente vai contar aí pra frente aí, né? Porque eu não tive carinho de pai nem mãe, né? E tudo eu acredito que isso influencia no que eu vivi, no que vocês vão ficar sabendo aí no decorrer do vídeo aí da minha história, né? Que isso pode parecer bobeira, mas ela faz uma diferença, né? Leva um bocado para rebeldia, para as drogas, né? Para várias coisas, né? Mas enfim, a infância foi assim, muito trabalho, né? Por meus avós serem da roça, né? Um sistema mais bruto. Então a gente desde novo já aprendia já a ter trabalho, ter tarefa, né? Compromisso, a ter responsabilidade. Então minha infância foi uma infância mais assim de trabalho. Deixei de estudar cedo, fiz até terceira série só para poder trabalhar, ajudar meus avós, meus tios. E enfim, não tive muita infância, não tive muita brincadeira assim com amiguinhos, né? Como todos têm, né? Foi uma infância um pouco diferente. Mas você se sentia assim mal por isso, enquanto criança ali na época? Não, porque vamos dizer que, glória a Deus, eu tenho um tio que se chama Simonides, que ele foi meio que uma presença de pai para mim. Ele que me ensinou a dirigir, ele estava sempre comigo, carregando para lá e para cá, né? Então ele, vamos dizer que ele fez um pouco um papel de pai para mim, né? Foi uma presença masculina que eu tive ali que eu agradeço muito, né? Então eu não senti tanta falta assim. E tinha um carinho da sua avó também, né? Que era muito apegada com você, né? Minha avó, nossa, uma pessoa incrível, incrível. E aí você falou para mim que você começou a dirigir cedo caminhão, que a sua família tinha um caminhão, né? Sim, Transportava água mineral, não é isso? Não, no começo a gente começou transportando legumes, né? Aí com quantos anos que você começou a dirigir? Com 13 anos para 14 eu já estava dominando o caminhão nas estradas já, para lá e para cá. Olha. Um menininho, novinho, uma gurizinho. Surreal. Mal alcançava os pés lá nos pedal do caminhão, mas já tocava o trem para a estrada fora já, igual gente grande. Doideira. Era desde novo com muita responsabilidade. Eu fui responsável muito cedo, amadureci muito cedo. A responsabilidade, né? O trabalho, né? Isso faz com que a gente amadurece mais rápido. Porque você não só dirigia, né? Você ficava encarregado de anotar... nota de caminhão, isso, encontrar o lugar, amarrar carga, entendeu? Era responsabilidade de gente grande já, né? Com certeza. Então isso me amadureceu muito. E aí, e você teve essa infância, assim, trabalhando muito e tal. E como que foi o seu primeiro contato, assim, com, digamos, o álcool, né? Que é uma droga. Sim, o álcool também é uma droga. Uma droga lícita, mas é uma droga. O primeiro contato foi com o álcool. Isso eu acredito que eu tinha uns 10, 11 anos, com meu avô ter armazém, então, até por meus tios também, ser também de um sistema mais antigo, eles achavam bonito o menino já beber uma bebida alcoólica, né? Para mostrar aquilo ali, seria uma espécie de valentia, sei lá, de macheza, né? Uma coisa assim. Mas eu nunca fui por ele, eu fui por mim mesmo. Eu ia lá no armazém do meu avô e já começava a dar as bicadinhas, aquelas bebidinhas docinhas, batida de limão, batida de amendoim, xarope de anis, essas coisinhas assim. Jesus. E dali eu fui começando, ali começou meu passo no alcoolismo, entendeu? Isso com 10 para 11 anos, porque o alcoolismo ele é assim, ele vai progredindo devagarzinho, devagarzinho. Aí já com 13 anos eu já tomava porra já de estar caído no chão, já de Misericórdia. Tipo, toda semana? Não era todo dia, isso já no começo não era com frequência, era só mais final de semana. Final de semana. Juntava lá com a patotinha, falava igual o meu avô falava, né? A corriolinha, a patotinha.
E a gente se entortava. Era beber mesmo até cair. Não era beber socialmente, não. Era beber para ficar doido, até cair. Isso novo, uma criança, 13 anos. E aí depois você também começou na adolescência assim, a andar, curtir bike, né? Sim, eu sempre gostei de duas rodas. Embora meio louco assim, mas eu fui muito bom na bicicleta. Na época em Lumiar aí, vamos dizer que era um dos melhores, até de Friburgo, assim, andava entre os melhores. Verdade. E fui muito idolatrado por isso, né? Porque o povo gostava de ver, né? É um esporte que eu sempre amei e amo até hoje. E nessa época das bikes aí, você já estava com 15, 16 anos, mais ou menos assim? Na bike eu comecei mais ou menos com 14 para 15, levei até mais ou menos 17, 18 andando de bike. E aí nessa fase da bike, você ainda estava só na bebida ou já tinha começado a experimentar outras coisas? Não, aí já tinha partido para maconha, já cocaína, já éter, tine, já benzina, nessa fase? Já estava nisso tudo. Meu Deus. Mas só que eu era um menino novo, então aguentava ainda, tinha lenha para queimar, né? Tinha saúde, vamos dizer assim. Mas já nessa fase, com éter, tudo? Cola, tine, benzina. Mas tipo, os seus colegas, assim, daqui de Lumiar, eles também já faziam isso? Já, ou você que desbravou sozinho essas experiências? Eu vamos dizer assim que eu nunca tive medo de nada das drogas, né? Eu costumo até falar, perdão a palavra, que se falasse que o cocô desse onda, eu comia. Eu não tinha medo de nada. Falasse que desse onda, era comigo mesmo. Eu não tinha medo. Então eu experimentava mesmo. Era curioso. Então fui experimentando. E o trem só foi progredindo. Aí nisso, na época que eu te conheci, você devia ter uns 22 anos, mais ou menos, né? Ixi, eu nem lembro. Acho que era mais ou menos por aí. Acho que era. Que eu achava assim que você era já bem... Você já estava numa fase... Eu acredito que era 22, sim, porque eu fui dar um basta na minha vida, ele tinha 26, né? Isso, demorou bem. Desde quando eu te conheci até quando isso aconteceu, demorou bem. Eu já achava você assim, muito triste. Eu senti o seu olhar muito triste. E você só vivia realmente pra droga mesmo. Só. Porque antes, pelo menos, você tá falando dessa fase aí da bike, você pelo menos curtia, né, essas coisas. Mas na época que eu te conheci, você já... Não, aí por fim, chegou acho que de 19 para 20, não sei. Aí eu me desembestei mesmo. E o rock and roll, né, sempre? Sim, o rock and roll eu conheci novo. Conheci acho que com 12 anos. Desde novo... E não é rock and roll, a gente fala rock and roll, modo de falar, mas é aquele metal mesmo, satânico. Isso. Aquele mais bem... eu sempre gostei mesmo. Quais as bandas que você ouvia? Eu comecei no caso como... A maioria começa, né? Tipo Nirvana, Iron Maiden, Metallica, essas coisas assim. Black Sabbath, mas aquilo nunca foi pra mim o suficiente. Eu gostava de peso mesmo. Até que um dia eu, numa fita de motocross, era fita VHS ainda, antigo, né? Botava no videocassete. Aí tinha um som de fundo, né? Aí eu ouvi Sepultura, nem sabia que era Sepultura. Aí eu falei, caramba, é isso que eu quero. Qual, o primeiro? Refuse Resist, do Arise. A música era Refuse Resist, do Arise. Cara, eu fiquei... Marcou, né? Caramba, cara, eu botava aquilo no Walkmanzinho, na pilha, e botava na bicicletinha, ó. Aí a partir daquele ali só foi peso. Cannibal Corpse, Punch Stank. Aquelas bandas de black metal? Brujeria, só essas coisas aí. Mayhem, sei lá. Mayhem, do black metal lá no norueguês, essas bandas. E eu gostava era desse trem mesmo, pesado, peso mesmo. E o rock and roll também, vou te dizer que também me influenciou em muita coisa. Muita coisa ele me influenciou. Você falou sobre o brujeria, né? Sim. Mas isso aí a gente fala mais pra frente, quando chegar na parte... Sim. Brujeria... Dayside, você ouvia muito? Dayside, Crisium. São bandas que me influenciaram para um lado mais obscuro aí. Então, aí... Depois a gente pode falar sobre isso também. Aí você, como eu estava falando, quando eu te conheci, você estava já numa fase que você não curtia nada.
Era só aquele tristeza no olhar e só droga, droga, droga. Sim, no entanto A que partir de quando que foi? Que você até abandonou, não tinha nem prazer em andar de bike, não fazia nada. Não, por fim Então, a partir de... eu acho que foi dos 19 para 20 anos, por aí afora. E aconteceu alguma coisa, assim, a sua vida como tava? Ou foi por mesmo pura doideira? Ou foi por você estar triste? Sei lá, é uma coisa que foi acontecendo, né? O que eu falei no começo do vídeo. Tudo começou lá, né? Pelo abandono dos meus pais, a separação, né? Isso tudo influenciou, né? E você tinha me falado que você não tinha tanta disciplina, assim, com relação a seus avós ficarem falando, não bebe, não chega tarde. Não, você era bem livre. Isso, exatamente. Eles me deixavam muito livre. Que eu me lembro, assim, eles falaram poucas vezes, assim. Não faz isso, não vai por esse caminho, coisa e tal, mas não, eu fui totalmente livre mesmo. Entendeu? Até mesmo, acho que por ser muito responsável também. Mas aí você se emburacou mesmo, se aprofundou, vamos dizer assim, na questão das drogas, não foi nem assim para abafar alguma tristeza, não. Foi porque você quis doideira mesmo. Eu acredito. Você pensava assim, eu quero tirar uma tristeza, que muita gente... Não. Mas muita gente vai, quero me endoidar mesmo. Não me passava isso pela cabeça, não. Me passava era só ficar louco mesmo. Ficar louco. Se entorpecer. Se entorpecer mesmo. Pela doideira mesmo, a diversão. Uma depressão, uma falta uma ausência de pai, mãe, nada. Talvez podia até ser, mas eu não sabia. Mas o meu intuito mesmo era ficar louco. Ficar louco, né? Louco. Era mesmo meio que aquele lema, sexo, drogas e rock and roll. Isso. Entendeu? Mas aí chegou um ponto, que é esse ponto que eu te falei, que quando eu te conheci. Então, como que você chegou nesse ponto? Que você não tinha mais prazer de mais nada? Isso aí, como eu falei, a coisa foi acontecendo assim devagarzinho, né? Foi progredindo devagarzinho, até o ponto de você se tornar um dependente, que é totalmente dependente mesmo, né? Você aquilo já não virou mais curtição. Sim. Não virou uma escravidão. Eu era totalmente dependente do álcool, de drogas, entendeu? Era uma situação que eu acordava de manhã cedo, assim, tremendo, para beber a primeira cachaça do dia, tinha que ser assim. Eu me lembro. Vomitando, presenciei isso. Vomitando verde, amarelo, eu já estava nesse estado já. Entendeu? Já totalmente dependente. Então, conclusão, da diversão passou para a escravidão. Passou para a escravidão. Exatamente. Isso é muito importante falar. Isso é uma coisa que vai acontecendo assim, você pensa que não vai acontecer, mas quanto menos você espera, você se toca assim, caramba, eu tô escravo. Eu já não consigo mais parar. Eu pensava assim, eu não consigo mais parar. Entendeu? Tô totalmente escravo, né? Não tem escolha, eu não tinha escolha. Que era esse motivo da tristeza que eu via no teu olhar? Será que era isso? Porque você já sentia assim que você tem que parar, né? Mas não consigo, tô escravo. Podia ser, né? Era uma coisa que às vezes acontecia dentro de mim também, uma coisa que eu não sei explicar também, né? Mas as drogas, o álcool, ela vai assim, entendeu? Ela vai te... Aí, em vez de dar diversão, já não tinha mais diversão. Não, já era mais uma dependência mesmo. Tipo, você usava, de repente já nem... Tipo, só ficava um pouco, sei lá, relax ou alegrinho ali por uns minutos e mas depois... acabou se tornando uma coisa tão normal que era o meu eu era drogado, era bêbado. Entendeu? Era, eu me lembro, era. Não era aquele momento que você estava sóbrio e de repente estava bêbado. Eu já vivia bêbado, era o meu normal. Eu me lembro. Normal. Exatamente. Peraí.